Presidente. Declaro aberto 28ª reunião extraordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, ausente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com até 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Não. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata, então, está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei 001/2023, de iniciativa do senhor prefeito municipal. O presente projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar, indicando como fonte de recursos a anulação de dotação, para patrocinar o evento Circuito de Rodeio Arnaldo Gomes e Marcelo Eventos. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei 001/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não. Não havendo quem queira falar sobre este projeto, no projeto de lei número 001/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei 001/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins, ausente. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei 001/2023 foi aprovado por unanimidade, com 7 votos favoráveis e uma ausência. Do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei 003/2023. De iniciativa do senhor prefeito municipal, o presente projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar, indicando como fonte de recursos a anulação de dotação, para custear o pagamento de débito referente ao termo de autocomposição judicial entre a concessionária Copasa, o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus e o município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei 003/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não. Não havendo quem queira falar sobre este projeto de lei número 003/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei 003/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins, ausente. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim.
O projeto de lei 003/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. 7 votos favoráveis e uma ausência, vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei 002/2023. De iniciativa do senhor prefeito municipal, o presente projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a patrocinar o evento Circuito de Rodeio Arnaldo Gomes e Marcelo Eventos, que será realizado nos dias 9, 10, 11 e 12 de março de 2023, no município de Bueno Brandão. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei 002/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador. vereador Suelene. Boa noite. Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos. Prazer tê-los com a gente. E quem nos acompanha pelas redes sociais, pessoal da casa, né? Boa noite a todos. É muito importante, né, a gente voltar, entre aspas, à normalidade, né? Passamos por momentos difíceis, uma situação aí nessa pandemia onde a incerteza reinava em todos os campos, né, da sociedade, na economia, na vida social, na saúde, né, um transtorno terrível que abalou todos nós em todos os sentidos. E as coisas vão se acertando aos poucos. E aqui está mais um exemplo, né, de que as coisas tendem a voltar à normalidade. Como é dito, nem só de pão vive o homem. Então, precisamos de festa, precisamos, né, divertir com sabedoria, com moderação, com ponderação, com certeza. E rodeio é uma coisa muito importante, uma coisa muito forte na nossa raiz, né, sertanejo, o pessoal, né, os nossos antepassados, né, reflete esse momento aí de uma cultura nossa do passado que passo a passo está sendo esquecida, né? Começa pela música, as tradições, as festas aí religiosas, né? A gente, né, tinha tantos eventos aí que foram se extinguindo no decorrer do tempo, e esse evento vem resgatar um pouco dessa tradição nossa, né, do passado, da cultura nossa aí, da zona rural, do sítio, da fazenda, né, do trabalho com os animais. Então é muito bonito. Eu acho que é muito importante. Parabenizo todos que estão envolvidos. Desejo uma boa sorte. Estarei com vocês lá, né, que seja um excelente evento, que dê tudo certo, que não traga nenhuma surpresa, né, nenhum acidente, né. De coração desejo aqui a todos aí que tenham sucesso, né, esplendoroso, 100%. Muito obrigado. Eu sou favorável. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 002/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 002/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Ausente. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 002/2023 foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Leitura pelo secretário do projeto de lei 004/2023. Trata-se de projeto de lei que autoriza o município de Bueno Brandão a custear o pagamento de débito previsto no termo de autocomposição judicial
entre a concessionária Copasa, o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus e o município de Bueno Brandão, no valor de R$ 620.211,63. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei 004/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. E também a presença do Zé Reinaldo, do Jonas, do Cleiton e Matheus. Obrigado pela presença. Senhor presidente, nobres pares, houve um levantamento aqui a semana passada, na reunião nossa, na 27ª reunião extraordinária, onde o nobre vereador Antônio Marcos relatou que a dívida era de 2015 para cá. Aí eu fui fazer esse levantamento, corri atrás, fui lá atrás do hospital e recebi um demonstrativo de débito. Cliente, Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, Bueno Brandão, Minas Gerais, DPSL/DTVSS, como está lá na justificativa. Endereço Coronel Ramalho 336, com CNPJ 17.912/007.001-82. A matrícula 50-45-649. Então, aqui tem um relato, através desses documentos da matrícula, que foi ingressada uma ação judicial no fórum, onde a Copasa, obteve o êxito e ganhou a questão, por isso a negociação, e os meses em débito, aqui relatado. Maio de 2008 a novembro de 2014, valor do débito, R$ 260.302,10. Valor dos encargos financeiros, juros de mora e atualização monetária, R$ 82.475,65. O total do débito da matrícula, que daria R$ 177.826,45. Então, só para os nobres pares e a todos aqueles que estiverem nos acompanhando, saberem da data do início da dívida, que é maio de 2008 a novembro de 2014, já se encontrava no valor de R$ 260.302,10. Era o que eu tinha que passar para os nobres colegas. E se alguém depois quiserem uma cópia, você dê para cada um. Tá? Então, a dívida é de 2005 até agora. Era só, senhor presidente. Alguém mais? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Joaquim dos Santos, porque sempre, como todas as vezes, atuante, fez uma pesquisa muito importante. Obrigado, vereador. E esclareceu muita gente aqui. E é importante os fatos, as datas, os valores, para todos nós e a população ter a ciência do que está acontecendo. O Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus começou a não pagar a conta de água em 2008. Com certeza, não pagou porque o recurso, o orçamento estava apertado, porque o dinheiro não dava. Então, paga-se o que entende pela diretoria, o pessoal que administra, o que tem que pagar primeiro e vai pagando até acabar o dinheiro. E ficou sem pagar. Não vou me estender, entrar no mérito, se deveria pagar outra conta, deixar outra conta sem pagar e pagar a água, isso aí é administração, não compete a nós. Mas, todos nós sabemos que a saúde não tem preço, tem custo. E o custo é alto. E todo dinheiro que é enviado para a saúde é muito bem-vindo e sempre falta. E eu, pelo menos aqui no Brasil, na região que eu conheço, onde eu ouvi falar, nunca o dinheiro para os hospitais, para a saúde é suficiente. Sempre está faltando, sempre, conforme
os hospitais são maiores, os valores são bem maiores, mas ainda continua faltando dinheiro. Isso é fato. Bom, então, de 2008 até 2014, isso aí dá mais ou menos uns 6 anos, 260 mil de dívida. De 2014 a 2022, 8 anos, foi para 911. Esse valor, conforme foi perguntado pelo pessoal, ele é composto pelo valor, por juros, multas e correção monetária. Chegou nesse valor. Teve esse desconto que voltou para 620, eu vou falar em números redondos aproximados, mas 620 mil. A primeira parcela 10%, 62 mil. 558, um pouco mais de 558 mil, será dividido em 54 parcelas, 54 meses, né, parcelas mensais, né, que seriam mais ou menos de 10.336. Então, essa conta será paga com o dinheiro do hospital, ou seja, a prefeitura envia o dinheiro do convênio para o hospital, só que parte desse dinheiro já está comprometido com o pagamento de contas atrasadas da Copasa, que também terá que pagar as atuais. Né? Então, eu entendo assim, se não tivesse que subtrair 65 mil esse primeiro mês e 10 mil em todos os meses, 54 próximos meses, esse dinheiro no hospital já ia faltar. Tirando esse, porque não é um dinheiro a mais fora do que já está sendo enviado, é um dinheiro que vai ser pago com o que já está sendo enviado, que é um valor altíssimo, como eu já falei aqui, 2.800.000 e poucos mil reais no ano, né? Isso aí vai chegar a aproximadamente 236.900 por mês. Né? A gente tem que reconhecer que a prefeitura está fazendo um grande esforço, que é muito dinheiro que a prefeitura está passando para o hospital, só que não é suficiente. Né? Então a gente pede mais dinheiro, porque o hospital precisa de dinheiro, porque não está fechando as contas. Então a gente é favorável ao projeto, entende que quem deve tem que pagar, a Copasa é merecedora, né? Ela não cobra água, cobra os trabalhos, né? A captação, fazer todo o trabalho de purificação e depois o bombeamento. Né? A água é de graça, você não pode cobrar água, mas o trabalho de disponibilizar água na torneira da pessoa tem que ser cobrado. Então, é um acerto muito bem feito, o prefeito está de parabéns, né? Um problema que fica resolvido, porém, não podemos deixar que essa bola de neve volte, senão é empurrar o problema com a barriga. Você paga uma dívida, daqui a 54 meses teremos uma dívida tão quanto ou maior. Né? Ou seja, essa administração vai pagar 2 anos, seria 24 meses. Os próximos 30 meses é o próximo prefeito que vai pagar, passando dinheiro para o hospital, e desse dinheiro já está, né, digamos assim, carimbado esse valor para pagar contas, né, dessa dívida antiga. Então, é bem esclarecedor, a gente reconhece o esforço, reconhece a importância de pagar e o hospital ter o nome limpo e trazer tudo em dia, mas a gente pede que a administração tenha um carinho maior, que passe mais recursos para o hospital, inclusive, né, o centro cirúrgico para funcionar requer um valor bem maior do que esse, que é uma promessa antiga, a gente sempre vai bater nessa tecla, porque é promessa e é muito importante para o nosso município, para a população, mas é um problema resolvido, né, e a gente fica satisfeito e fica contente que dê certo, mas a gente pede mais uma vez que o senhor prefeito tenha o carinho de acompanhar o pagamento das contas atuais do hospital. E se, né, o valor que está sendo repassado, com essas altas incríveis que estamos vendo aí, dos custos, né, de tudo, a gente vai no supermercado, vai, né, comprar peça, comprar qualquer tipo de insumos, né, a gente vê que subiu bastante. Se o valor não for suficiente, se o hospital comprovar que não está tendo condições de manter em dia as contas que virão, mês a mês, que o prefeito tenha um carinho especial em absorvê-las também. Manda um projeto para a gente aqui, com certeza todos vão ser favoráveis, e aí inclui mais esse valor, para que daqui a 54 meses essa conta esteja paga e não tenha uma nova absurda para que outro prefeito tenha que fazer a mesma coisa. Ou seja, aí não resolveu o problema, aí empurrou com a barriga. Entendeu? O problema está sendo resolvido, mas não podemos deixar que ele volte a ter o mesmo problema. Então está na nossa frente, aqui na nossa mão de resolver isso. Então esse que é o cuidado, é o carinho que eu peço, porque eu lembro a vocês que é importante, né? Mas eu sou favorável, mais uma vez parabenizo, acho que, né, foi uma força conjunta aqui de vários setores aqui que resultou nesse acerto, nesse acordo muito bom, muito proveitoso, um desconto muito grande,
né, apesar que a dívida evoluiu muito depois de 2014, né, 260 para 911, é muito dinheiro. 2008. 2008, mas em 2014 estava em Sim, 260. 260 mil. Senhor presidente, é isso, muito obrigado. Né, obrigado a todos aí. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos os vereadores, Boa noite. Boa noite, vereador. funcionários dessa casa e a todos presentes. Boa noite. Realmente, eu também tive um entendimento aqui, o seguinte. Então, essa dívida eu já vinha vindo desde 2018, certo? 8. 2008. Essa dívida já vinha vindo com, né, o Hospital Copasa desde 2008. Mas aqui diz assim, né, considerando aqui no anexo 1 aqui, vencidas e não paga entre fevereiro de 2015 e 12 de 2022. É isso mesmo, né? Quer dizer que aí houve um outro acordo que também não foi realizado. Se essa dívida já vem correndo desde 2008, né? E aqui diz, vencidas e não paga entre fevereiro de 2015 e 12 de 2022. Uma parte? Permite uma parte? Sim. Pelo que nos foi passado, boa noite, vereador. Pelo que nos foi passado, ocorreu uma tentativa, um acordo em 2015. Mas, em decorrência da situação financeira da entidade, não conseguiram honrar o compromisso. Então, acabou indo para juízo novamente por não ter sido honrado, né, o próprio hospital não ter conseguido pagar esse acordo que foi feito em 2015. É o que foi passado para a gente. E 2022. Também não foram pagas, né? Poderia ter sido. O acordo foi feito em 2015, e esse de 2015 não conseguiu ser honrado. Que seria até 12 do de hospital. 2022. Aí, depois disso, acumulou-se mais dívida. Deixamos data para lá, né? Que o importante é pagar a dívida, não é mesmo? O importante é pagar a dívida, né? Só permite uma parte? Sim. Pelo que eu me lembro, em 2015, já estava vislumbrando o final da reforma do hospital, que começou, né, anterior à administração de 2013, e foi até o último dia, mas tinha previsão de terminar antes. Né? O dono da empresa parou a obra inúmeras vezes sem nenhuma explicação, aí tinha que voltar lá, conversar, acertar os pontos lá, e ele voltava, fazia uma parte, pagava, e tinha já a noção que ia sobrar dinheiro desse convênio. Então, na época, foi reunido, né, o prefeito da época com a administração do hospital, e analisando essa possibilidade, com a sobra de dinheiro, somar uma montante e pagar essa dívida, ou pelo menos parte da dívida. Aí foi apresentado esse valor, né, nessa época, que seria a dívida atual de 2015. Mas como não terminou a obra nessa época de 2015, terminou no final de 2016, e realmente sobrou 47 mil reais, a gente acreditava que sobraria mais, né, porque foi feito com muita economia, né, e foi pedido inúmeras vezes um aditivo de custo, que não foi cedido em momento algum, desde o começo até o final, não foi cedido nenhum aditivo de custo, né, e que era um dos motivos de ter paralisação dessa obra. O hospital funcionando, reformando e paralisando a obra por inúmeras vezes, a gente conseguia voltar, fazer mais etapa, pagar, fazer outra, parava, pedia aditivo, não cedia esse aditivo. Então, não conseguimos terminar essa obra em 2015 e não sobrou o valor que a gente pensava, que ia ser mais 100 mil reais. Mas sobrou 47 mil, porque foi mais um ano para terminar com todos os problemas que teve. Então, nessa época, tentou-se fazer um acordo e pagar essa dívida. Ou talvez até parcela da metade dela, né, com 100 mil de sobra de obra, mais um pouco de dinheiro, fazia um acordo, pagaria uma parte dela, já amortizava bastante. Então, foi uma tentativa de pagar essa dívida nessa época, em 2015, mas não foi realizada justamente por causa disso, porque essa obra não teve a finalização dela conforme se desejava, conforme estava previsto. E sobrou bastante dinheiro, 47 mil, mas nós calculávamos que pela economia, pelo trabalho feito com muita austeridade e eficiência e economia, ia sobrar mais 100 mil na época que nós reformamos o hospital, do primeiro dia ao último dia. Né? Ficou reformado, prestado conta, aprovado tudo. Então, por isso que foi tentado, não foi obtido êxito no pagamento, mas tentado foi feito o pagamento. Sim, Vossa Excelência me permite só uma parte, vereador Danilo, da vereadora Selene. Vereadora, Vossa Excelência acabou de dizer
que o certo é a gente já votar, para a prefeitura poder pagar, mas só lembrando aqui que o hospital ele é uma entidade que atende o município de Bueno Brandão inteirinho. Nós não podemos imaginar uma cidade do tamanho do nosso de Bueno Brandão sem o atendimento do hospital, seja lá ele em que termo for dentro da saúde. É o primeiro socorro nosso. Claro que a gente tem como referência Pouso Alegre, o hospital regional, que atende muitos habitantes de Bueno Brandão e da região inteira. A gente tem que levar em conta. Mas, se o hospital não corre atrás da prefeitura, a prefeitura não consegue pagar, fecha o hospital. Fecha porque ele não consegue receber dinheiro do SUS, principalmente porque tudo que entra lá, se eu machucar o dedo, correr lá ao médico, ele vai receber do SUS, demora. E o valor é muito pequeno que recebe. Por isso, esses valores que o município vem ajudando, e o vereador Danilo sempre vem tocando nesse assunto, que é muito importante, a possibilidade de aumentar os valores do repasse, para não precisar, lá na frente, ter que a gente falar assim, puxa vida, lá quando a gente era legislador, nós autorizamos pagar a água. Está devendo de novo? Né? Porque a gente sabe que hoje o Hospital de Bueno Brandão tem um déficit mensal de R$20 mil. Pega R$20 mil durante 12 meses. Começa a ficar devendo para todo mundo. Não é fácil não. Então a gente tem que aqui agradecer novamente o prefeito Silvio pela sensibilidade. A nova diretoria lá, que está lá junto com o Dr. Sérgio, diretor clínico, com o Anselminho, o Fernando, que vem lutando muito, estava lá no acordo, né, para ser feito esse pagamento pelo município. Então, o que nós entendemos? Se o dinheiro que a prefeitura recebe é público e o hospital oferece um serviço público, também é louvável e muito válido essa negociação que a prefeitura entrou e vai pagar. Como o vereador Danilo bem disse aqui. O meu questionamento é, se vem uma dívida desde 2015 a 2022, o Danilo agora explicou a parte do hospital. A gestão de 2015 a 2022 já não poderia ter pago essa dívida? Está aqui, bem explícito aqui o valor, era mais de 700 mil, impossível. Até a prefeitura ia entrar bem, porque ela vinha fazendo uma reforma. Aí, de repente, aparece mais R$700 mil. O que ia acontecer lá com o gestor da época, tanto do hospital quanto da prefeitura? Ia todo mundo entrar pelo cano. Né? Porque essa dívida que está sendo cobrada aqui, ela é judicial. Ela não é porque a prefeitura quis fazer. A justiça decretou. Ela ia perder também em segunda instância. Aí ia todo mundo pagar o pato. Câmara de Vereadores, a prefeitura, né? E a população, principalmente. Mas por que não pagaram? Né? Então, aqui está o desfecho. Então, mas eu volto a dizer, já houve outros, assim, acordo e não foram cumpridos. Porque a prefeitura, na época, não tinha condições de pagar. Porque o hospital, eu até admiro, né, e elogio e dou os parabéns, que a gente sabe que é muito difícil. Né, porque, como diz sempre o Danilo, quanto mais dinheiro entra, mais precisa. Né, porque tudo em matéria de saúde é muito caro e difícil, né? Então, eu digo, o município, os representantes do município, não assim, não estou dizendo o hospital, porque eu sei toda a situação do hospital, né, até hoje. Então, se houve já outros acordos, em outras épocas, outros anos atrás, porque também não deu para cumprir, por isso que chegou onde chegou, né? Mas eu digo também, né, o importante é agora pagar a dívida, né, e ter chegado nesse acordo final, né? Obrigado pela parte, vereadora. Obrigado, Danilo, pela parte também. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 004/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 004/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei 004/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade
pelos vereadores presentes. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 001, 002, 003, 004, 2023, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei 001, 002, 003 e 004, 2023. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei 001, 2023. Senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei 001, 2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei 001, 2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei 001, 2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei 003, 2023. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei 003, 2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto 003, 2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei 003, 2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei 002, 2023. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei 002, 2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei 002, 2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei 002, 2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei 004, 2023. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei 004, 2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei 004, 2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei 004, 2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.